Eu sou Ana Mota, tenho 53 anos, sou jornalista, nasci em Porto Alegre e há 36 anos a minha vida se divide entre o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Eu quero começar esse vídeo falando um pouco das minhas origens. Eu sou filha de uma mulher que já era empoderada desde sempre e sequer sabia que isso era empoderamento. Minha mãe nasceu no interior do Rio Grande do Sul, próximo à divisa com o Uruguai, uma cidade chamada Bagé. Foi criada pelo pai e por um irmão, uma espécie de uma fazenda, um sítio que a gente chama aqui, em Minas Gerais. E não tinha muita noção do mundo, mas sempre teve noção de que o mundo era muito grande e que ela queria muito mais do que aquilo. Aos 18 anos, ela conheceu o meu pai, que era um homem muito bonito, moreno, de olhos verdes, com aquele tupetinho tipo Elvis Presley, assim, na época, lá nos anos 60. E ela soube que ele iria embora para a capital. E o sonho dela era viver na capital. Na época, o meu pai, que chamava-se Ângelo, ele já é falecido, e a minha mãe chama-se Loiva. Na época, a Loivinha, como chamavam, decidiu que ele seria o marido dela, porque assim ela teria uma chance de morar na capital. Só que o Ângelo era noivo, gente. Mas ela não se importou com isso, não. Ela foi atrás, conquistou o Ângelo e em 2 meses eles estavam se casando. Minha mãe casou-se virgem, não tinha a menor ideia do que era sexo, porque, como eu disse, ela foi criada pelo pai e por um irmão. E o meu avô era um índio uruguaio, o seu Agapito, então era muito rígido. Quando ela casou-se, então ela tinha 20 anos mais ou menos quando ela se casou, e foram então para a capital. No dia seguinte, ela se casou e no dia seguinte já foram para a capital morar na tão sonhada cidade grande, Porto Alegre. Só que chegando lá, o sonho dela não era tudo isso, né, gente? Porque o meu pai, na verdade, tinha contado algumas histórias para ela que não eram verdadeiras. A casa, ele não tinha uma casa para eles morarem, ele não tinha um emprego certo. Na verdade, assim, ele recém tinha começado a trabalhar num lugar, mas que não estava muito certo, ainda estava em teste. E aí ela descobriu que, na verdade, a casa que eles moravam era no fundo, 2 pecinhas nos fundos da casa de uma conhecida da família. E aí ela já chegou tomando um certo susto. Mas ela não tinha experiência de nada, nunca tinha trabalhado, tinha simplesmente terminado o que a gente chama hoje de ensino fundamental, que na época era o 1º grau, e não conhecia ninguém na cidade grande. Aí ficava dependendo do meu pai, fazia os seus trabalhos, só que meu pai, como eu falei lá no início, era aquele homem bonitão, charmoso, e era sem vergonha, gente, aprontava para ela demais. Só que ela era uma menina do interior e muito tímida, não sabia o que acontecia na época. Um dia ela acordou com muito enjoo, mas muito enjoo mesmo, e achou que estava com dor de estômago. Procurou um médico. Quando ela foi no médico, o médico falou para ela: olha, sua dor de estômago é uma criança que já está nascendo. E ela ficou apavorada, porque ela disse: meu Deus, como assim uma criança já está nascendo? E voltou para casa, pegou os poucos lençóis que ela tinha e começou a cortar tudo para fazer fralda para essa criança que para ela literalmente já estava nascendo. Aí a sorte que ela tinha uma vizinha que explicou: não está nascendo, aqui está o médico, falou, você está com 5 meses, você ainda tem 4 meses aí para fazer o seu enxoval. 4 meses se passaram, eu nasci, minha mãe chamou a irmã dela, que era minha madrinha, e que morava com a minha avó. Eu esqueci de falar, lá no início meus avós eram separados, certo? Então a minha madrinha na época tinha 14 para 15 anos, entendia muito menos do que a minha mãe de qualquer coisa no mundo. E aí a minha mãe saiu do hospital comigo e uma receita que dizia assim: leite materno de 3 em 3 horas. O que ela fez? Deu aquela receita para minha madrinha e mandou comprar o leite materno na farmácia, porque ela achou que o leite do peito dela não servia para nada. Enquanto isso, eu estava lá chorando muito e novamente essa vizinha salvou minha mãe. Disse: deixa de ser burra, Loiva, leite materno é o leite da mãe. E aí, a minha mãe foi aprendendo tudo comigo. Nesse meio tempo, meu pai continuava no trabalho, ou então ia para os matinés à tarde com as moças bonitas da cidade e deixava minha mãe tomando conta de mim.
Só que ela não era isso que ela queria para a vida dela. E quando eu tinha 9 meses, então você imagina isso, mais de 50 anos atrás, uma jovem sem experiência nenhuma teve a ousadia de se separar. E ela olhou para ele assim: eu não vou mais ficar casada com você, porque não é isso que eu quero um destino e agora eu tenho uma filha. E essa filha, eu quero um bom destino para ela. Bem, eu não preciso dizer para vocês, nós passamos muita dificuldade. Eu tinha contado para vocês que o meu avô era um homem muito rígido. Essas alturas ele já tinha ido morar na capital também, porque ele queria ficar próximo. Só que a minha mãe saiu comigo nos braços e o meu avô não nos aceitou em casa não. Porque naquela época, uma mulher não podia largar o marido. E como que ela tinha ousadia, né? Assim, de querer se separar e ainda voltar para a casa do pai. Então, o meu avô não nos recebeu. E a minha mãe, então, teve que procurar um lugar, um emprego. Ela não sabia fazer praticamente nada. E começou a trabalhar, limpava a casa, fazia alguma coisa que aparecia para ela. E com o passar do tempo, ela foi descobrindo que também não era isso que ela queria para ela, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade, ela conseguiu um emprego num órgão público, porque ela chegou lá e disse que queria falar com o diretor, comigo pela mão. Quero falar com o diretor. E eles disseram: você conhece ele? Não, não conheço, porque o meu avô trabalhava nesse órgão público, ele é o DAIR, Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem. Eu não sei se ainda existe DAIR hoje, eu acho que existe, né? A gente se mudou de nome, mas enfim. E o meu avô trabalhava lá, então ela sabia, pelo meu avô, como que era o nome desse diretor. Então, determinado dia, ela decidiu que ia falar com o diretor dessa empresa, disse que era afilhada dele. Ele a recebeu, mas obviamente ele viu que ele não era padrinho dela. Só que ela estava comigo, né? Aquela criancinha muito bonitinha, gordinha, coxudinha. Ele olhou assim: o que você sabe fazer? Não sei fazer nada não, mas eu vou aprender a fazer qualquer coisa que o senhor me ensinar, porque eu preciso sustentar essa menina. E eu falo que essas são as coisas que o destino, né, manda. Ele aceitou e deu um emprego de datilógrafa para minha mãe. Ela não sabia nem o que era uma máquina de escrever, mas em pouco tempo ela aprendeu a datilografar, fazia os processos todos. Mas eram tempos muito difíceis, gente. A gente era muito pobre. Para vocês terem ideia, a nossa casa, eu sempre conto essa história quando eu faço palestras, que eu gosto de fazer palestras motivacionais para as mulheres, que eu falo a grandiosidade da minha mãe, porque a casa era tão pobre que tinha frestas no teto. E aí a gente deitava, nós tínhamos uma única cama de casal, e a gente deitava naquela cama e eu perguntava para ela: mãe, por que a nossa casa é tão feia? Por que é tão ruim, né? Tinha outras casas melhores que a nossa. E ela olhava para mim e dizia assim: minha filha, isso aqui é um feitiço. Uma bruxa má. Eu sempre fico emocionada nessa parte, eu conto a história sempre, mas sempre fico emocionada porque isso é a minha história. Ela dizia assim: isso é um feitiço. Uma bruxa má fez um feitiço pra gente. Então a nossa casa ficou assim, a gente tinha um castelo, mas a nossa casa ficou assim. E aí eu perguntei para ela: mas mamãe, como que a gente termina com esse feitiço? Como que acaba com o feitiço? E ela olhou para mim e disse assim: minha filha, tem que estudar muito. Você precisa estudar a vida toda. Só dessa forma você vai acabar com o feitiço. E eu fiz. Então hoje a gente brinca que a gente tem o nosso castelo, porque eu estudei muito. E ela sempre me incentivou a isso. Para minha mãe era coisa muito, muito, muito importante. Então eu, aos 8 anos de idade, eu já tinha decidido a minha profissão, que era ser jornalista. Eu vi um programa de um jornalista maravilhoso, que ainda hoje é um jornalista, que chama-se Nelson Mota. E eu olhei e ele disse: mas ele tem o mesmo nome que eu, então eu também vou ser igual a ele, eu quero ter essa profissão que ele é. Então eu tive até a minha vida toda com aquela coisa de poder ir atrás e ter um espelho. Então aos 8 anos eu pegava um gravadorzinho e já saía entrevistando as pessoas que eu decidi. Estudei a minha vida toda em colégio público, nunca estudei, o único colégio particular que eu digo que eu tive foi a universidade, que foi a PUC. Eu fiz um único vestibular e passei aos 18 anos de idade. Aliás, com 17 anos, 18 eu entrei na faculdade, com 17 eu fiz meu vestibular. Eu fiz na PUC porque na época era a melhor universidade de comunicação do Rio Grande do Sul, era a FAMECOS.
E era lá que eu queria estudar, que eu queria estudar na melhor. Aos 22 anos, eu já estava formada. Mas nesse meio tempo, enquanto eu ia estudando, a minha mãe também foi estudando. Então, a minha mãe fez, depois que ela trabalhou nesse Thayer, ela começou a fazer um curso na época, que chamava auxiliar de enfermagem. Hoje acho que chama-se técnico de enfermagem. Ela fazia esse curso à noite, enquanto trabalhava. Formou-se nesse curso, começou a trabalhar em 2 hospitais, depois terminou o 2º grau, na época, né, que hoje é o ensino médio, e entrou na faculdade, fez enfermagem. Então, ela foi crescendo. Quando eu falo que eu fui criada por uma mulher empoderada, mesmo sem saber, porque se vocês forem ver, a história dela é uma história de uma mulher muito à frente do seu tempo. Hoje a minha mãe está com 74 anos e está divorciada do 5º marido, que aliás era 1 ano mais novo do que eu. Quer dizer, ela aprendeu muito bem também. Por parte de mãe eu tenho outras 2 irmãs, cada uma de um pai. E eu tive mais 5 irmãos por parte do meu pai. Mas eles foram amigos a vida toda. Meu pai faleceu, nós vamos fazer 3 anos esse ano. 4 anos já, né? Esse ano vai fazer que meu pai faleceu, mas meu pai e minha mãe foram amigos a vida toda, porque isso também ela ensinou, porque o problema era dela com ele, não meu, porque ele sempre foi um bom pai para mim. Meu pai tinha problema de alcoolismo, então ela jamais falou nada de negativo dele, ela sempre falou que nós tínhamos que ajudá-lo. E assim foi, até ele morrer. A última pessoa que estava ao lado do meu pai quando ele morreu foi a minha mãe. Minha mãe sempre disse que eu não deveria depender de homem nenhum, mas que seria muito bacana se eu encontrasse um companheiro. A única preocupação dela é que eu nunca desistisse dos meus sonhos em detrimento dos sonhos, né, ou desejos de um homem. E ela falava isso não porque ela se achava feminista, ou seja a palavra que se use hoje. Ela falava isso porque ela achava que era o correto. E ela me ensinou isso, que a gente tem que ser independente pela gente, a gente tem que saber crescer e assim fazer, né? Se você escolher ter um companheiro, crescer. Como eu disse para vocês, eu fui criada dessa forma, então eu sempre gostei muito de estudar e ela não queria que eu trabalhasse enquanto não terminasse os estudos. Mas eu, aos 16 anos de idade, nós estávamos na praia um dia e eu disse: mamãe, vou trabalhar. Não, minha filha, você tem que terminar os estudos, essa é a prioridade, eu me sacrifico. Então, claro que essas alturas a gente já estava muito melhor de vida, nós tínhamos uma vida muito tranquila, porque ela tinha trabalhado mesmo junto e tinha tido um companheiro também, né, que ajudou, um marido. Mas enfim, eu aos 16 anos disse para ela que queria trabalhar. Peguei um anúncio de classificados, na época ainda existia classificados nos jornais. E aí tinha uma loja, que era a minha loja favorita de roupas na cidade, e que estava precisando de vendedora. Só que tinha um detalhe, tinha que ter no mínimo 17 anos. E eu recém tinha feito 16, eu faço aniversário em dezembro e isso era janeiro. E eu falei assim, mas eu não vou desistir, eu vou lá, porque eu quero. E ficava próximo da minha casa, era uma loja mais moderna da época, assim, sabe? Aquelas roupas descoladas, e é claro que eu não tinha grana para comprar essas roupas. Isso, nossa, é a minha chance, né? De trabalhar e ainda comprar as roupas que eu quero. E então eu fui na loja e preenchi a ficha. E onde perguntava a data de nascimento, eu coloquei correta. Só que onde perguntava a idade, eu escrevi 17 anos. Eles nunca fizeram o cálculo. E eu fui contratada. Então eu trabalhava de dia e aí eu teria que estudar à noite. E essa que era a briga, porque você vai querer desistir dos estudos. Não, mãe, eu vou estudar à noite. Então tínhamos uma escola bem na esquina da nossa casa e eu passei então a trabalhar o dia todo e estudar à noite. Foi onde eu conheci o meu marido, que era meu colega de escola na época. E a primeira frase que a gente lembra que eu disse para ele foi: para mim não serve. Tem 36 anos que ele está tentando provar que serve. A gente brinca muito sobre isso. E nós ficamos noivos quando eu tinha 17 anos. Casamos quando eu tinha 19. O nosso primeiro filho nasceu quando eu tinha 22 anos. Dos 22 aos 26,
tive filhos. Como eu disse, dos 22 aos 26 eu fui mãe, mas não exclusivamente mãe. Eu era já uma profissional. Eu me formei aos 22 anos, eu entrei com 18 anos na universidade, aos 22 anos eu me formei em jornalismo, mas eu já trabalhava com jornalismo desde os 18 anos. Assim que eu entrei na faculdade, e aí mais uma vez veio o ensinamento da minha mãe de sempre acreditar no meu sonho e sempre acreditar que eu posso. Ela sempre dizia que eu posso, tudo que eu quiser eu posso, e eu cresci acreditando nisso. Então, ainda no segundo semestre da universidade, quando eu tinha 18 anos, era um ano eleitoral, 1986, iria ter uma eleição. E um professor chegou na sala de aula e perguntou assim: nós temos uma vaga para repórter, fazer cobertura da eleição, um freelancer para fazer cobertura de eleição. Alguém aqui já tem experiência com algum tipo de trabalho em TV ou vídeo? Eu olhei para o lado, ninguém fez nada, eu fiz assim. Eu tenho. Ah, você tem experiência? Sim, tenho muita experiência. Resumindo, eu fui contratada para fazer o freelancer na época da TV Guaíba, que é do grupo Calda Júnior, dos grupos mais tradicionais, era um grupo gaúcho mesmo, muito tradicional na época. E naquela época, gente, a eleição, a apuração durava uma semana inteira, porque era de papel, né? De cédulas de papel. E aí eu ia ficar de plantão no TRE e tinha que fazer entradas ao vivo. Então eu tinha um companheiro, né, um repórter que já era bem experiente, que ele faria uma troca de figurinha, né? Ah, como é que tá aí? Como é que tá daí? Só me largar lá, você tá aqui o microfone, era uma coisa enorme, era uma coisa chamada Umatic, né? Quem é da área sabe o que é isso, que era um VT muito grande, que ficava do lado de fora da câmera, gente, isso existia. Você depois vai lá no Google e dá uma olhadinha o que é Umatic, que vocês vão entender, mas enfim. E eu tinha que entrar ao vivo todos os dias. Então, além de ter experiência de TV, eu tinha que ter experiência de entradas ao vivo. A minha primeira entrada ao vivo foi um desastre tão grande, porque eu passei todos os primeiros... Naquela época tem uma coisa chamada delay, quando você está fazendo ao vivo, que é o retorno. Só que você imagina o seguinte, que hoje já tem algum retorno, né? Já dá um gap. Você imagina isso 35 anos atrás. Era uma coisa de uma eternidade, de como você falava, até a sua voz sair. E como eu não escutava a minha voz, eu não sabia se estava falando ou não, eu repeti tudo. Então eu falava, estamos aqui, diretamente. E eu fiquei uns 5 minutos repetindo tudo. Mas foi uma experiência fantástica, porque depois de uma semana eu realmente tinha experiência de reportagem e ao vivo. E foi onde eu fiz a minha carreira profissional. No início da minha carreira profissional foi toda baseada na TV. Durante a faculdade, então eu fazia muito desses freelancers, comecei a trabalhar com uma produtora, nós fazíamos documentários, eu adorava aquilo. Depois eu fui produtora de um programa na TV Bandeirantes, lá de Porto Alegre, e assim que eu me formei, eu já fui contratada para trabalhar como repórter, né? Porque naquela época era exigido que a gente só podia trabalhar como jornalista sendo diplomado. Hoje o nosso diploma, infelizmente, nem vale mais nada, né, gente? Qualquer um aí pode virar jornalista, e eu acho tão importante a parte acadêmica, sabe? Para um jornalista principalmente, porque hoje, na verdade, qualquer pessoa pega um telefone e acha que é um jornalista. Eu acho isso me entristece um pouco, porque a gente perdeu muito a qualidade, né, da informação, a credibilidade também. Então eu sou de um tempo que jornalista era uma coisa assim, na verdade quando eu entrei na faculdade, no primeiro momento eu achava que jornalista só tinha credibilidade aquele que escreviam para grandes tabloides, né? Então o meu sonho era trabalhar ou no Estadão ou na Folha de São Paulo. Nem a Folha de São Paulo existe mais hoje, hein, gente? Toda online. Então o tempo passou tanto. E depois eu descobri que seria fantástico, quando eu descobri que realmente eu gostaria de trabalhar com o vídeo, e alguns professores meus foram bem importantes com isso, que eu descobri que a gente tinha que contar a vida de todo mundo em 1 minuto e meio. E eu achei aquilo fantástico, eu tinha que ser muito mais inteligente do que
escrever grandes histórias. E aquilo me fascinou, foram 18 anos trabalhando em TV. Eu fiquei, então, logo que eu me formei, eu fiquei o primeiro ano trabalhando na Bandeirantes do Rio Grande do Sul e aí vim embora para Minas Gerais. Porque, como meu marido, ele era mineiro, a família dele é daqui de Minas Gerais, da cidade de Nova Lima e Rio Acima. O avô do meu marido foi um dos fundadores, os avós foram os fundadores da cidade de Rio Acima, foram 3 famílias que fundaram, a família dele era uma das famílias fundadoras dessa cidade. Então a gente já vinha para cá, sempre, logo que nos conhecemos, por isso que eu falei que a minha vida há 36 anos é dividida entre Minas Gerais e Rio Grande do Sul, porque a gente sempre vinha para cá, sempre, as férias, passeava, enfim. E em 1991 nós decidimos que viríamos morar em Minas Gerais, então o nosso filho mais velho tinha 1 ano de idade e nós viemos morar em Minas Gerais. Aí no primeiro momento nós moramos em Rio Acima, onde os meus sogros têm uma fazenda aqui há muitos anos, essa fazenda faz parte da família, e nós moramos um período aqui. Só que eu já tinha vindo direto para trabalhar, eu queria trabalhar, não podia parar. E na época, quando eu vim, aqui não tinha vaga na TV Bandeirantes, como eu tinha trabalhado lá, eu vim, logicamente, procurando direto na Band aqui, mas não existia vaga. Aí eu consegui fazer um teste no SBT, na época. E passei no teste, fiquei muito feliz. Só que naquele tempo também, gente, outros tempos que as mulheres sofriam muito preconceito. Nós éramos obrigadas a fazer um exame de gravidez antes do trabalho. Graças a Deus isso não existe mais, né? Pois bem, quando eu passei todo no teste, fui fazer o exame médico e tal, o exame de gravidez, eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Estava com 3 meses de gravidez. Obviamente, eu não fui contratada, porque aí, como eu trabalharia se eu estava grávida, logo em seguida eu teria que parar. Então, eu fiquei para toda a minha gravidez sem trabalhar. Mas quando meu filho tinha 3 meses, o meu segundo filho, eu falei, não. Chega, porque não foi para isso que eu vim embora para Minas Gerais, para ficar criando menino, que aqui em Minas fala menino, né? Lá no Sul a gente fala guri, viu, gente? Então, eu tinha lá meus 2 guris já, mas não era isso que eu queria. Eu tinha uma profissão, eu tinha um objetivo na minha vida e eu tinha que ir atrás disso. Então, quando o meu segundo filho tinha 3 meses, eu soube de uma vaga na Band, fui até lá. Na época, o diretor, ele gostava muito de gaúchos. E quando eu falei que era gaúcha, a chefe de reportagem na época, ela assim, não gostei, olha o sotaque dessa guria, no caso dessa menina, né? Olha o sotaque dela, porque eu era muito carregada, viu? Eu falava mas eu tô aqui hoje, eu cheguei, eu sou do Sul, eu vim de Porto Alegre, eu quero uma vaga, vou trabalhar. Enfim, ele me proporcionou esse teste, eu fui contratada. Mas eu acabei fazendo um curso de dicção, gente, porque realmente era muito ruim, viu? Você estava vendo assim, todo mundo escutando o telejornal em casa, quando entrava a voz da Ana Mota era que um trovão na casa das pessoas, porque o sotaque gaúcho é muito forte, né? A nossa forma de falar. Então eu acabei fazendo um curso de dicção para ficar um pouquinho mais tranquila. Desde então eu tenho uma crise de identidade tamanha com o meu sotaque, porque quando eu estou falando com gaúcho, eu falo bem gaúcho, quando eu falo com mineiro, eu falo bem mineiro, e às vezes eu misturo tudo numa única frase, então fica uma coisa meio engraçada. Mas então, com o meu filho com 3 meses, eu comecei a trabalhar aqui. Lembrando que quando eu estava com o meu filho mais velho, eu também nunca deixei de trabalhar, tá, gente? Eu sempre trabalhei, eu só parava no período da licença maternidade. 2 anos, meus filhos têm 2 anos, em torno de 2 anos depois, eu engravidei novamente do meu 3º filho. Também só parei no período da licença maternidade, sempre trabalhei muito. Claro que é muito importante você ter um parceiro realmente, né, para te ajudar. E eu acho que isso faz muita falta para muitas mulheres. Como é que você continuava trabalhando com filhos pequenos? Eu tive um filho atrás do outro, numa profissão que exige tanto. Se eu não tivesse tido um parceiro do meu lado, meu marido, Elton, ele sempre foi um parceiro, ele cuidava dos meninos, ele que ia em reunião de escola, ele que levava para a escola, ele que, enfim, acompanhava no dia a dia, porque vocês sabem que repórter é o seguinte, às vezes você chega numa redação, diz assim, você está indo viajar e volta 1 semana depois. Eu tive um fato bem marcante para mim, quando o meu segundo filho, ele estava com 9 meses, eu ainda estava amamentando, eu tinha muito leite, muito leite.
E então eu estava amamentando ainda. E aí, não sei se vocês vão lembrar, quem é um pouquinho mais velho, assim, perto da minha idade, lembra do período quando o presidente Itamar Franco foi presidente. E aí foi, né, um carnaval, ele foi flagrado com uma moça lá no Rio de Janeiro sem calcinha. Gente, e aquilo foi um escândalo tremendo. E aí, bem no meu plantão, o Itamar resolve que vinha para Juiz de Fora, porque ele era mineiro, morava em Juiz de Fora. E aí a chefe de redação falou: Ana, você vai a Juiz de Fora. Mas, gente, eu estou aumentando. Não, você vai de manhã e volta de tarde, porque o Itamar só vai passar lá e vai voltar. Eu tive que ficar 4 dias em Juiz de Fora esperando o Itamar chegar. Com o peito, gente, super inchado, fui parar no hospital para tirar leite, então era uma dificuldade, mas eu não podia abrir mão disso, né? Porque ainda você tinha que mostrar que mesmo você mulher, você pode criar filhos e pode trabalhar. E para mim sempre foi muito importante isso, porque minha mãe sempre ensinou. Você pode ter quantos filhos você quiser, mas você não vai deixar de ser profissional, você não vai largar a sua carreira, a não ser que você queira fazer isso. Né? Ela sempre falou: se você quiser ter uma carreira, você vai ter carreira. Se você quiser ser dono de casa, você vai ser dono de casa. Você vai ser o que você quiser. Mas eu tinha a minha pretensão profissional, então eu nunca parei de trabalhar. Então tinha essas coisas assim que a gente tinha que driblar, né? Então mãe amamentando, enfim, por diversas vezes eu não tinha babá para ficar com os meninos no final de semana, porque durante a semana eles iam para a escolinha e tal, mas no final de semana não tinha. Então eu cansei de pegar, porque às vezes o Elton tinha que viajar também no trabalho dele, eu não tinha ninguém para ficar, eu tive que levar os 3 comigo. O mais novo, o Lucas, pra você ter ideia, ele cresceu, quando perguntavam o nome da mãe dele: como que é o nome da sua mamãe? Ana Mota da Band, porque ele achava que o da Band fazia parte do nome da mãe dele, porque ele nasceu e por várias vezes eu levava ele para a redação e deixava ele lá com os colegas, tomando conta enquanto eu ia fazer uma reportagem e voltava, enfim, ou então levava o motorista, cuidava, né? Hoje seria até proibido, acho que o Conselho Tutelar ia me denunciar nos dias de hoje, eu fazer isso, mas enfim, foi a maneira que eu encontrei de trabalhar, de ter meus filhos. E as pessoas brincavam: mas como é que você consegue trabalhar fora tendo 3 meninos? Eu falei: é por isso que eu trabalho, gente, para poder descansar um pouquinho, porque não era fácil, eram 3 garotos dentro de casa, mas eu sempre tive aquela determinação de não parar de trabalhar. Eu acho que isso era extremamente importante para mim, e eu acho que isso foi uma coisa que eu passei para os meus filhos. Eles têm muito orgulho disso, que eles sabem, né? Que a mãe sempre foi muito determinada no trabalho. Enfim, depois resolvemos voltar para o Rio Grande do Sul novamente. Em 1998, eu voltei para o Rio Grande do Sul. E aí continuei, voltei, aí estava na Band aqui, voltei já direto para a Band em Porto Alegre. Desde 2004 eu abri uma consultoria de comunicação, comecei a trabalhar na área cultural. Meu primeiro cliente grande da área da cultura foi o Festival de Cinema de Gramado, né? Acho que muitos conhecem, é o maior evento cinematográfico da América Latina. Eu fiquei por 10 edições trabalhando com o Festival de Cinema. Enfim, foi um período muito, muito bacana da minha vida. A minha empresa de comunicação, ela foi muito voltada para a área de cultura, mas eu também trabalhei com marketing político. Nesse meio tempo, eu sempre fui muito dinâmica, então eu fiz várias especializações. Eu fiz marketing político, marketing cultural, marketing de luxo, gestão de pessoas, enfim. Eu achei sempre que a gente precisa de ter muito conhecimento, né? O jornalista, ele precisa estar sempre querendo saber mais. Então eu comecei a usar todos esses conhecimentos, trouxe para a minha empresa e eu fazia essa consultoria. Eu, como repórter, gente, eu acho que eu consegui realizar todos os meus sonhos profissionais. Eu fiz grandes reportagens, ganhei prêmios, pude fazer trabalhos no exterior por causa da minha profissão. E ter acesso, eu acho que a grande maravilha do jornalismo é esse acesso que ele te dá a todos os tipos de pessoa. Então, num dia eu estou fazendo o trabalho de alguém que perdeu tudo numa enchente, no outro dia eu estou entrevistando o imperador do Japão, que esteve aqui em Belo Horizonte, e eu tive a oportunidade de fazer parte dessa cobertura e entrevistá-lo. Enfim, eu contei uma história muito engraçada que eu falo também dessas questões de
tinha uma pessoa, uma editora minha, que ela falava assim, a sorte acompanha os bons. E eu acho que eu ou era com muita sorte ou muito boa, porque eu sempre tive muita sorte nas coberturas. Então teve um ano que um presidente de Portugal veio a Belo Horizonte, Mário Soares na época. E aí eles limitaram o número de jornalistas que poderiam fazer o credenciamento. E eu na época não era repórter, que a gente chama de repórter de rede, que fazia as matérias nacionais para o jornal da Band, a gente fazia eventualmente, mas enfim, eu não era naquele momento repórter de rede. Então eu não fui credenciada para fazer a reportagem com o presidente Mário Soares. Mas ok, saí naquele dia que o Mário Soares estava em Belo Horizonte, fui fazer a minha pautinha normal, algum buraco de rua, não me lembro realmente o que eu fui fazer, mas era uma pautinha do dia a dia lá do jornalismo. Mas quando a gente está descendo a Afonso Pena, gente, Afonso Pena, para nós, é uma das principais avenidas de Belo Horizonte. A gente vê uma espécie de uma carreata, um monte de carro preto e bandeiras de Portugal e segurança e Polícia Federal. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Vamos seguir esse carro, falando para o motorista, segue o carro, segue o bonde e vamos ver o que vai dar. Aí quando a gente vê, eles pararam em frente a uma livraria. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Aí eu vi, na época, o vice-governador de Minas Gerais, Valfrido dos Mares Guias, se não me engano. E a gente tinha uma boa relação em função do meu trabalho na Band, já havia entrevistado ele muitas vezes, e eu perguntei, o que está acontecendo? Não, é o presidente de Portugal que resolveu parar aqui para comprar uns livros. Pelo amor de Deus, eu preciso entrar, eu preciso mostrar isso. Porque não tinha nenhum jornalista, gente, é isso que eu quero contar para vocês, quando a gente fala da sorte acompanha os bons, não tinha nenhum jornalista, eu era a única equipe. Aí perguntaram para a equipe dele se tinha algum problema, ele falou que nenhum problema. E aí eu entrei, comecei a conversar com o presidente, ele disse assim, que bom que tem uma jornalista aqui, você vai me ajudar a escolher os livros, porque eu quero saber o que eu posso levar daqui do Brasil para Portugal. E aí eu comecei no maior papo com o presidente, maior intimidade com aquele presidente, ele era extremamente simpático, muito simpático. E começando a conversar, eu contei de livros, eu falei de livros de Minas, livros gaúchos, enfim, os meus escritores favoritos. E aí a gente estava numa intimidade tão grande que quando ele foi pagar, ele pagou com o cartão de crédito dele mesmo, ele entregou o cartão de crédito para a vendedora. Quando a vendedora foi devolver, devolveu para mim, porque achou que eu era assessora ou alguma coisa mais assim do presidente, porque nós estávamos. Então, na verdade, a reportagem depois teve a reportagem da cobertura do presidente, as questões políticas que o presidente veio fazer em Minas Gerais, que eu nem sei, não me lembro disso realmente, mas a grande matéria que encerrou na época, se não me engano, no Jornal da Band, foi a matéria com exclusividade, o presidente de Portugal comprando um livro com a repórter de Belo Horizonte. Então, são coisas legais que acontecem na vida da gente, que a gente conhece pessoas de todos os níveis, e te dá uma gama de conhecimento muito grande, principalmente conhecer as pessoas, que isso foi uma coisa que eu me especializei ao longo da minha vida, conhecer pessoas. Eu sempre gostei de contar histórias. Eu falo que o repórter é isso, é um contador de histórias, né? Ele vai atrás, ele pesquisa, ele tem que pegar. E é uma coisa muito importante também, que eu estou com as câmeras, a gente está gravando, a sinergia que tem que ter com o repórter cinematográfico e o repórter. Na verdade, uma equipe de jornalismo, gente, é super importante essa sinergia, porque às vezes só num olhar o repórter e o repórter cinematográfico, eles já sabem, você olha, eles já sabem o que você tem que buscar, o que não tem. Eu sempre fui muito disso, de trabalhar com equipes. Eu falo assim, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, precisávamos de 5 pessoas para fazer uma reportagem, que eu contei para vocês daquela máquina, o Matic, então tinha que ter o cinegrafista, tinha que ter o operador de VT, tinha que ter o caboman, tinha que ter o iluminador e mais o motorista. Hoje, a gente sai com um celular, né? O repórter de vídeo, que chama, né? Videomaker, eu não sei como é que eles... Tem vários nomes, né? Enfim, mas uma pessoa só faz esse serviço todo. E eu falo que isso, na verdade, acaba sendo uma grande sacanagem, né? Com o profissional que acaba sendo explorado um pouco, tem que fazer tudo. Assim, experiência profissional é ótima, mas eu acho que você tirou aí algumas frentes de trabalho e acaba explorando um pouco os profissionais do jornalismo. Eu sou da ala antiga e eu achava fantástico a gente ter aquela equipe, eu sempre fui muito de equipe.
E uma coisa interessante, naquela época, só tinha homens praticamente nas equipes, à frente das câmeras eram mulheres, mas as equipes eram basicamente de homens. Eu estou muito feliz porque aqui atrás do vídeo, gente, eu estou com uma repórter cinematográfica mulher, eu acho isso fantástico, ela está aqui, né? Eu tenho uma certa experiência e é muito bacana, mas no tempo que eu comecei, acho que as mulheres não pensavam nisso, eu não sei. Então não tinha, então eu sempre trabalhei com muitos homens. Eu viajava, passava a semana inteira trabalhando com homens. E sempre, mas como é que é trabalhar com homem? É difícil, eles não querem, né, impor, não tem alguma coisa, né, de assédio, alguma coisa. Eu nunca tive esses problemas. Porque primeiro eu fui criada por uma mãe que nunca me ensinou se tinha diferença de homem ou de mulher. Eu tinha que ser o que eu queria ser, ponto. Tinha que ir atrás dos meus sonhos e ponto. Não porque eu era mulher ou porque eu era homem. Eu tinha que ir atrás dos meus sonhos. Então, a gente sempre teve uma equipe com sinergia. Para mim, homens e mulheres sempre foram iguais. Eu nunca tive esse tipo de dificuldade. Eu acho que também a questão do assédio é muito do seu comportamento diante de tudo. Porque, claro que existe, e existiu assédio sempre. Houve assédio de entrevistados, de alguns colegas. Entrevistados muito, gente, muito. Você sabe que repórter mulher é muito difícil. Muito difícil. Eu tenho um episódio que eu entrevistei um presidente de uma grande empresa de cosméticos, que eu prefiro não citar o nome aqui, mas foi uma história muito, assim, até constrangedora, porque eu fui entrevistá-lo num hotel, aqui em Belo Horizonte também, num grande hotel, então no lobby do hotel, fizemos a reportagem toda, e o assessor dele tirou várias fotos nossas, assim, no momento que eu estava me entrevistando. No outro dia, quando eu cheguei na redação, tinha uma caixa gigante com todos os produtos dessa indústria, uma coisa maravilhosa. E as nossas fotos. E atrás, assim, agradecimentos pelos momentos maravilhosos que passamos juntos. Espero poder repetir. E aí você entende isso, que momentos maravilhosos foram esses. E daí eu chego em casa com uma caixa daquela, o que o marido vai dizer? Que momento maravilhoso é esse que você passou? Então, às vezes as pessoas entendiam errado, mas depende muito do comportamento seu, né? Naquela época, eu acho que a gente nem usava falar isso. Hoje seria muito assim, se hoje fosse repórter, eu tinha pego meu celular e tinha mostrado aqui, gente, já tinha mostrado aqui, fulano. Tem cabimento? Tem base uma coisa dessa? Não tem. Né? Mas naquela época acho que a gente não via muito por isso. Eu não sei se porque eu achei engraçado só. Mas se hoje eu for analisar, eu acho que isso teria sido um assédio, uma forma de assédio. Acho que a gente tem que mostrar para as pessoas sempre o lado bom da gente, né? Eu falo que a vida da gente não é só coisas boas, não. A minha vida, ao longo da minha vida, eu tive muitas dificuldades, porque quando a gente fala assim hoje, mas eu trabalhava, tinha os 3 filhos, não foi fácil, não foi fácil para mim, foi muito difícil, mas eu acho que quando a gente tem leveza no que a gente faz, sempre fica mais fácil. Eu sempre procurei levar a vida com muita leveza. Eu tenho feito uma campanha há muito tempo que vamos espalhar amor. Eu acho que as pessoas precisam de amor, as pessoas precisam dividir mais isso. A gente vive em tempos tão áridos, né? As pessoas estão muito julgadoras uma das outras, eu acho. Assim, em tempos de rede social, você põe uma coisa, eu gosto de azul, o outro gosta de vermelho, e aquilo vira um grande conflito entre todos. E eu acho que isso não está certo. A gente tem que sempre dividir, né, as nossas opiniões, externar, e tem que aceitar a opinião do outro, né? Eu falo que independente do teu segmento político, do teu segmento sexual, da tua forma de encarar a tua vida sentimental, cada um tem a sua história, o seu arranjo e a sua forma de viver. Desde que você respeite esse próximo, eu acho que é isso. Então eu sempre falo, vamos espalhar o amor. Eu tenho uma frase que é viva a vida e espalhe o amor, vamos distribuir alegria e amor para as pessoas. Então eu procuro fazer isso. Ao longo da minha profissão, como estou falando para vocês, então foi essa coisa de dividir o meu tempo entre os filhos, a vida, o trabalho, continuar estudando, ter a minha vida, o meu casamento, que nem tudo foi flores não, gente. Eu casei 4 vezes com o mesmo marido, tá? Mas falar um pouquinho mais da minha mãe.
que eu acho que é uma figura extremamente importante na minha vida, em tudo. Mas eu quero confessar uma coisa para vocês, nem sempre eu tive essa noção, né? A gente, quando é nova, quando é adolescente, eu tive muita revolta com a minha mãe, porque tinha atitudes que eu não concordava, às vezes até mesmo a maneira dela encarar a vida, eu já achava aquilo, mas por que ela faz esse tipo de coisa? Por que ela trabalha tanto? Por que ela não está em casa aqui comigo agora? Eu não tinha esse entendimento de que ela estava trabalhando para né, garantir o meu futuro, o que fosse. Então, eu tive isso mais, gente, comecei a ter essa noção, eu acho que depois que eu tive os meus filhos, que eu entendi o que era ser mãe, e de que forma, porque até então eu não encarava isso. Eu acho que a primeira vez que eu disse, alguém me perguntou muito sobre a minha mãe, e um dia eu comecei a falar, e aí eu me dei conta, quando eu comecei a contar a história, do quão importante realmente ela foi na minha formação, quando eu falo que ela era empoderada e não sabia, da forma como ela me ensinou a ser uma mulher autossuficiente, e como ela é até hoje, gente. A minha mãe, ela pega um carro, sai de Porto Alegre, anda 1.800 quilômetros dirigindo, porque ela gosta de dirigir. Essa semana ela me mandou uma foto em cima de uma moto, ela começou a andar de moto agora. Então eu estou apavorada porque acho que ela vai aparecer na porta da minha casa de moto qualquer dia desses. Ela fala que eu sou a pessoa mais careta que ela conhece, como é que eu fico 36 anos com o mesmo marido. Mas ela gosta muito, muito desse genro dela. Mas ela teve assim um papel fundamental. Ela não sabe, até pouco tempo ela também não sabia que ela tinha tido esse papel na minha vida, né? Talvez as minhas duas irmãs já pegaram um momento da minha mãe, porque eu sou 9 anos mais velha que a minha irmã do meio e 18 anos mais nova que a minha irmã mais nova, por parte de mãe. Aliás, mais nova não, mais velha do que a minha irmã por parte de mãe. Então tem aí um gap. Então elas não pegaram essa parte, né? Quando a minha irmã, quando eu tinha 9 anos, eu já estava numa situação muito, muito diferente de quando eu e minha mãe, né? Quando eu era bebê. Então acho que essa força que ela sempre mostrou de não desistir das coisas que ela queria, né? Ela ia atrás. Então até nos relacionamentos dela mesmo, porque se não estava bom para ela simplesmente saía daquele casamento. Ela nunca se contentou, porque muitas mulheres da geração dela não são assim. As mulheres da geração da minha mãe, elas acham que tem que aceitar, porque afinal de contas eu prometi, me casei e eu jurei que eu ia ficar a vida toda e eu tenho que ficar daquele jeito. A minha mãe nunca aceitou isso. Então ela mostrou essa forma de agir e nunca perdeu a dignidade dela em nenhum momento, né? Porque ela cuidou das filhas, ela trabalhou e ela nos ensinou. Todas nós temos nível superior, eu e minhas irmãs, porque ela ensinou essa questão de estudo, né? É muito importante para todas. Mas somos cada uma completamente diferente uma das outras. Mas essa afinidade, nos últimos anos, eu e minha mãe, nós descobrimos que nós somos as melhores amigas. Então nós conversamos muito, nós somos confidentes uma da outra, e isso é muito bom, de saber que pelo menos em algum momento, eu sempre falo assim, que a gente tem que descobrir, em algum momento a gente tem que descobrir, porque as mães são as nossas heroínas, na verdade. Porque cada mãe tem uma maneira de agir, né? Então tem aquela mãe que foi dona de casa a vida toda, mas ela se deu, né? E tem a mãe que teve que trabalhar, como a minha, que trabalhou a vida toda fora de casa. A minha mãe mal sabe cozinhar, a comida dela é bem ruinzinha até hoje, coitadinha. Ela bota assim, creme de leite em tudo, resolve tudo com creme de leite. Vamos botar um creme de leite e tá pronto. Mas nas outras coisas ela sempre foi muito competente, né? De mostrar isso do trabalho. Então, mas ela fala algumas coisas que são muito engraçadas, porque ela diz o seguinte, eu tenho umas maneiras assim, que ela dizia que eu já sentava de perninha cruzada desde que eu nasci. Porque ela olhou assim, como é que essa menina saiu dentro de mim? Eu não sei nada, eu preciso aprender para ensinar para ela. Ela me conta essas histórias. E a gente é muito diferente, porque eu adoro, a gente tem coisas assim que eu gosto. Então eu gosto de comer com uma mesa bem posta, sempre gostei. Mesmo quando a gente não tinha dinheiro nenhum, uma vez eu fiz ela comprar uma panela toda bonita de porcelana, porque eu achei lindo aquela panela, e ela foi lá e comprou, porque eu achava lindo no nosso fogão ter aquela panela. Eu sempre gostei dessas coisas. E ela disse que não sabe de onde é que eu tirei, já era meu isso. Então eu ensinei muita coisa para ela também, e ela me ensinou. Então nós somos cúmplices. Eu acho que assim, a minha mãe tem um fator fundamental na minha vida.
fundamental. Eu, né, hoje, uma mulher madura, eu sei disso, estou extremamente feliz. A gente sente muita falta desse ano de pandemia, a gente se viu menos, mas mesmo assim ela saiu de Porto Alegre, pegou um avião contra a minha vontade e veio aqui me ver. E agora eu estou para visitá-la também, mas ela sempre, mínimo 2 vezes por ano, ela vem a Minas Gerais, eu vou para o Sul, a gente é muito próxima. A gente fala que eu sou a filha que mora mais longe, mas sou a que está mais perto dela. E isso é muito bom. Eu acho que a gente poder ter orgulho da mãe da gente, contar a história real da gente. Às vezes as pessoas têm vergonha de dizer das suas origens, né, de onde vieram, enfim. E eu acho que eu tenho muito orgulho de falar de onde eu vim e como a gente consegue conquistar as coisas quando você realmente quer, né? Então minha mãe ensinou que tínhamos que trabalhar e estudar. Meu marido também sempre foi muito companheiro. Então a gente construiu tudo que a gente tem hoje com muito trabalho. Não é que a gente tenha grandes coisas, mas de onde eu saí e onde eu estou hoje, eu sei que eu percorri uma linda jornada e sempre trabalhando. E a minha mãe foi fundamental nisso, fundamental. De eu nunca abandonar os meus sonhos. Uma outra coisa que... Aí cada um tem a sua crença, tá, gente? Eu não quero fazer doutrinação de nada, mas é a minha crença, eu sou espírita kardecista, a minha mãe é espírita, e eu acho que tem muito disso também. Ela nos ensina muito, né, das nossas missões aqui na Terra, cada um de nós tem uma missão. E eu acho que a minha missão é essa, assim, de levar esse conhecimento para as pessoas. Eu acho que o jornalismo foi uma maneira de eu contar as minhas histórias, muitas vezes, histórias parecidas com as minhas, outras muito diferentes, e levando isso para as pessoas. Eu acho que é isso que ela me ensinou. Mas enfim, eu sempre fico muito emocionada falando da minha mãe, sinto falta dela, sinto muita falta, eu falo para ela que eu gostaria muito que ela viesse morar comigo, mas ela se recusa terminantemente porque ela tem a independência dela, ela vive no litoral do Rio Grande do Sul hoje, numa praia, então ela gosta muito do mar e hoje ela tem uma filha adotiva, ela está com 13 anos, que é quem fica com ela, assim, né? E acho que é isso, assim, eu sou muito do que ela me ensinou. Somos muito diferentes, mas muito iguais. Acho que essa é a verdade, assim, somos muito iguais. Bom, falar um pouquinho mais só da minha profissão, então eu falei para vocês, contei alguns casos, né, meus de jornalismo, então para vocês terem essa noção de como que eu fui trabalhando, o meu período no Festival de Cinema de Gramado foi muito bacana, me deu uma experiência de conhecer muitos, né, esse mundo do cinema que eu adoro, gente, adoro o mundo do cinema. Tenho grandes amigos, né? Vocês aqui estão fazendo uma série de documentários, isso para mim assim, é fascinante. Por isso, uma das coisas que me fez querer participar desse projeto é isso, porque é fascinante. Isso que você consegue contar, as amizades que você faz desse mundo da cultura é muito bacana mesmo, né? E é uma área que eu estou retornando agora para essa área da cultura, de projetos culturais. Eu fiquei nos últimos 4 anos, gente, tendo uma experiência completamente diferente de tudo que eu já tinha feito na minha vida. Eu trabalho com marketing político também desde 1996. Comecei a trabalhar em campanhas eleitorais, lá em 96 foi a primeira campanha, depois eu comecei a coordenar campanhas, enfim, e trabalhei em diversas campanhas. E em 2012 eu fui chamada para fazer uma campanha do prefeito numa cidade chamada Raposos, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Tivemos o êxito, ele foi eleito e acabou me convidando para eu assumir um cargo de secretária de desenvolvimento social na cidade. E na época eu falei assim, quando ele me convidou, eu falei assim, não tem a menor condição, eu não tinha, na verdade nunca tive interesse em trabalhar de uma gestão pública, né? Eu gostava de fazer a campanha, eleger, né, aquele gestor e vamos para frente. Mas aí me pareceu um desafio muito interessante e eu acabei ficando 4 anos como gestora de desenvolvimento social, da assistência social. Uma área que eu achava que eu conhecia, gente, mas que eu não conhecia absolutamente nada. Eu conhecia o assistencialismo, eu sabia de matérias que eu tinha feito. Mas eu vou dizer para vocês que isso rendeu, e em breve, eu espero que todos estejam lendo, um livro que eu vou contar
a minha experiência, minha reportagem participativa durante 4 anos como gestora pública. Eu tinha a oportunidade de continuar como gestora, mas eu realmente não consegui mais continuar, porque é muito difícil, gente. É muito, muito difícil no dia a dia. Eu tenho falado sempre que, como jornalista, eu já tinha feito muitas matérias, por exemplo, de abuso de criança, de mulheres que são agredidas pelos seus maridos, de pessoas usuárias de droga. Mas você conviver, porque quando você é repórter, você está fazendo uma matéria, você vai lá, você faz a reportagem, eu vou para a TV, faço a edição, ela vai ao ar, no outro dia eu já estou em outra matéria, eu já nem sei mais o que aconteceu ali. Aquilo virou uma estatística e virou um número. Quando você é gestora, você está dentro daquela história. Você sabe quem foi o abusador, você sabe quem é o abusado, você sabe quem usa droga, você sabe quem não consegue largar a droga, você se sente impotente. E foi assim que eu me senti. Eu, durante muito tempo, tive que fazer meditação, gente, para aguentar. Porque sair de lá e voltar para casa e não vir com aquela carga que é tão pesada. Eu precisei de muita ajuda. Quando eu entrei, eu não sabia nada. Em 6 meses, eu já estava dominando o assunto. Eu realmente me saí muito bem como gestora. Porque tudo que eu pego, mais uma vez vem lá a minha mãe, tudo que eu pego, se é para fazer bem feito, eu fiz. Eu procurei saber tudo que eu precisava, mas realmente eu não tive condições, porque eu chamo, e esse vai ser um dos nomes, né? Ainda estou estudando o nome do outro livro, a gente vai ter, nem que seja um subtítulo que vai chamar Os Heróis da Assistência. Esses são verdadeiros heróis brasileiros, pessoas que são invisíveis, que ninguém conhece, que ninguém sabe a realidade desses trabalhos e que estão lá, todo dia ajudando a população e não podem divulgar o seu trabalho, né? Quem trabalha na assistência social não pode divulgar o seu trabalho, é um trabalho anônimo. E é muito, muito gratificante depois de fazer parte dessa história. Para mim, eu vou levar isso para a minha vida como uma grande experiência. Eu tive momentos de muita, muita aflição. Essa cidade, em 1920, no ano passado, sofreu a maior enchente de todos os tempos. Para vocês terem ideia, a cidade ficou com 70% dela totalmente debaixo d'água. Foram mais de 8.000 pessoas atingidas pela enchente. E eu me vi, em determinado momento, coordenando toda uma equipe de crise para poder ajudar essas famílias todas. Então, nós tínhamos que dar, desde a água, produto de limpeza, sabe? Essas pessoas não tinham onde viver mais, muitas delas perderam a casa completamente. Então, foi muito difícil aquilo, foram momentos assim, que vão ficar para sempre na minha vida. Eu falo que a noite, quando a água chegou, é uma coisa que nunca vai sair da minha memória. Eu falo que a noite que não teve fim. Hoje que a gente vê, a cidade está completamente retomada, mas agora teve um período de chuva que levou até um susto que poderia atingir novamente. Mas assim, foi um momento muito difícil para mim, assim, mas também foi de superação, né? De saber que eu consegui dar conta daquilo com muitas pessoas ao meu redor. Eu falei que aí eu acabei indo para o outro lado do jornalismo, porque aí eu virei notícia, eu dava muitas entrevistas todos os dias para falar, né, sobre a situação da cidade, reencontrei muitos colegas de trabalho do outro lado, né, indo lá e mostrando isso. Então, foram momentos difíceis, mas que eu acho que também foi para me engrandecer como pessoa. Né? Eu acho que ninguém sai assim, da mesma forma depois que trabalha na área da assistência social, né? Você sai modificado. Eu saí modificada para melhor, eu tenho certeza disso. Mas eu também decidi, gente, porque eu sempre fui inquieta com tudo. Eu não sei como é que porque quando eu cheguei lá, eu aceitei para ficar apenas 1 ano e acabei ficando 4, porque foi muito desafiador e eu quis. Mas eu tenho muitas coisas que eu ainda quero fazer. Né? Eu estou com 53 anos, eu falo que as mulheres de 50 anos hoje ou mais são muito diferentes, né? Quando a gente fala de 30, 40 anos atrás, uma mulher de 50 anos ela estava no fim da carreira, no fim da sua profissão. E hoje não, eu já sou uma avó, eu tenho uma neta que vai fazer 3 anos. E eu falo assim que cada vez mais eu quero ter energia para ver a minha neta crescer, eu quero fazer muitas coisas, eu quero fazer muitas coisas com ela. A minha neta chama-se Aurora e eu já combinei que quando ela fizer 10 anos nós vamos conhecer a Aurora Boreal. Só nós duas. Quero ter saúde para isso, para podermos fazer cada vez mais coisas. Eu agora
vou voltar a me dedicar para a área da cultura. Eu sei que a gente está em tempos de pandemia, que é muito, muito difícil. A área da cultura nunca enfrentou tanta dificuldade como está enfrentando agora, mas eu acho que vai ser mais gostoso, mais desafiador. Né? Eu falo que o que a gente tem, o maior patrimônio que eu construí ao longo da minha vida foi o meu nome. Né? A minha história profissional, é isso que eu carrego comigo. Eu tenho muito orgulho da minha história. Eu sempre fui uma profissional muito honrada, eu sempre fui uma profissional muito comprometida com todos os trabalhos que eu fiz. E agora, então, aos 53 anos, as pessoas perguntam, mas o que você vai fazer? Eu ainda não sei, eu estou pensando. O livro eu já comecei a escrever, já estou fazendo a pesquisa do livro, mas vou fazer sim, com certeza em breve vão ter notícias minhas de um novo trabalho completamente diferente do que eu estava fazendo. Eu quero muito falar com as mulheres da minha geração, né, que eu acho que nós somos umas mulheres que nós estamos um pouco sem saber ainda. Tem gente que cobra que hoje a mulher de 50 anos ela tem que ser muito sensual, tem gente que fala que a mulher de 50 anos não tem que ser nada. Eu hoje sou uma mulher muito realizada comigo, com a minha vida, sou muito vaidosa, continuo vaidosa, e, enfim... Quero viajar muito, esse ano eu não consegui viajar, adoro viajar, sabe, gente? Adoro viajar, eu estou sentindo muita falta disso, de não poder ir para onde a gente quer, né? A pandemia, eu acho que foi essa grande tristeza. Uma outra coisa que me deixou muito triste foi o carnaval, gente. Carnaval, para algumas pessoas é só uma festa, carnaval é uma grande realização para as pessoas do povo. Só quem já participou... vendo, né? A gente como repórter, a gente acompanha muito isso, a história dessas pessoas que vivem do carnaval, quanto essas pessoas perderam, quanto essas pessoas sofreram esse ano. Eu falei que me deu uma dor no coração, eu estava vendo uma live no carnaval e o Zeca Pagodinho sozinho na Sapucaí, aquela Sapucaí vazia. E aí eu decidi também, ano que vem, 2022, eu vou estar na Sapucaí. Olhem lá que algum pontinho da Sapucaí eu vou estar desfilando, decidi isso, eu gosto disso. Então, eu acho que a gente está enfrentando tempos muito difíceis, mas eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Acho que a gente tem que ter esperança. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa pandemia muito melhor. As pessoas estão entendendo como é importante cuidar do outro, como é importante estar perto das suas famílias, né? Como que a gente consegue se reinventar, como as pessoas conseguiram se reinventar nessa pandemia, né? Estão fazendo. Então, eu estou aqui, eu estou sem máscara, gente, mas todo mundo que está ali atrás está de máscara. Hoje já faz parte da nossa vida, né? A gente só tira a máscara porque está falando, enfim. Mas isso faz, eu acho que por um bom tempo nós vamos continuar assim ainda, mas eu acho que a gente tem que encarar isso da melhor forma possível. Nós estamos aqui, nós somos sobreviventes, literalmente, né, dessa pandemia, e a gente tem que continuar lutando por isso. Eu acho que a gente tem que continuar lutando e acreditando. E eu quero dar um recado para as mulheres, já que a gente está fazendo um programa de mulher. Eu acho que a gente, mulher, a palavra empoderada é uma palavra da moda. Eu acho assim, empoderamento é uma palavra bonita, é muito bonita, mas é uma coisa da moda. A mulher ela tem que ser o que ela quiser. É isso que a gente tem que aprender. Se eu quero ser dona de casa, eu vou ser dona de casa. Se eu quero ser profissional, eu vou ser profissional. Se eu quiser ter muitos namorados, eu vou ter muitos namorados. Se eu não quiser ter nenhum namorado, eu não vou ter. Se eu quiser ter outra mulher, eu vou ter. Eu quero, as mulheres têm que saber que elas podem tudo. Teve uma campanha, inclusive, em 2020, depois da enchente, eu mandei fazer uma camiseta para as mulheres em Raposo, para homenagear as mulheres em Raposo, e eu fiz uma camiseta que falava assim, mulheres podem tudo, até reconstruir uma cidade. Então, eu acho que é isso, gente. Eu sou uma mulher que eu sou vaidosa. Eu sou vaidosa. Mas tem muitas amigas minhas que não são vaidosas e que são mulheres maravilhosas. Então, cada um... E eu não deixo de ser menos maravilhosa ou menos inteligente. Às vezes falam, não, mas aquela mulher lá está toda de unha pintada, toda de vestidinho, não deve ser inteligente, né? Porque tem muito... A mulher sofre esse preconceito. A mulher que é bonita, que ela é sensual, ela tem que ser burra. Então, você ter inteligência tem que ser feia. Mas o que é eu ser feia? Sabe? Não existe isso, não existe. A mulher ela tem que ser o que ela quiser ser. As profissões estão todas aí, a gente pode qualquer coisa, a gente só tem que acreditar e ir atrás, como eu. Né? Quem diria que uma menina que morava numa casa que tinha o teto na festa teria chegado tão longe como eu cheguei, conquistado tantas coisas, conhecido lugares do mundo através da profissão.
porque eu tenho plena consciência de tudo que eu conquistei na vida foi através da minha profissão, porque eu assim quis. Mas então a gente só tem que acreditar na gente, seja o que a gente quiser fazer. É isso que eu digo. E eu tenho sempre muita gratidão, eu tenho muita felicidade, eu tenho muito orgulho em ser mulher.